Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e hoje nós vamos falar sobre mais uma assombração de Pernambuco e de arredores, né? E, assim, associada a algumas lendas portuguesas, né? A gente pesquisa bastante, né? Eu trabalho com uma parte de pesquisa. Antes de criar minhas HQs, antes de criar os meus livros, eu faço uma pesquisa muito grande e uma das minhas fontes de pesquisa é o Câmara Cascudo, né? A Antologia do Folclore é um dos livros dele. E é sempre bom a gente conhecer um pouco mais sobre o folclore brasileiro. E ainda existe muito preconceito contra a cultura pernambucana e a cultura brasileira do folclore, né? Então eu gosto de trabalhar o folclore numa temática mais de terror. Eu acho que foi assim com Drácula, né? Foi assim até mesmo com o Monstro de Frankenstein, que foi uma criação, mas também se transformou numa espécie de folclore. E foi assim com o imaginário em cima de múmias. A gente imagina que as coisas que são do mundo natural se entrelaçam com o mundo sobrenatural, né? E hoje a gente vai falar sobre a cabra cabriola. A cabra cabriola, ela é uma assombração, um monstro, né? Como assim dizer, e que tem várias acepções. A gente encontra falando sobre a cabra cabriola no Câmara Cascudo, a gente encontra falando sobre a cabra cabriola no Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire. E a cabra cabriola é uma assombração que veio do imaginário português, né? Eu vou ler aqui um trecho de Gilberto Freire falando sobre a cabra cabriola, que é bem interessante, né? Falando sobre ela, né? E depois eu vou falar um pouco também sobre a visão do Câmara Cascudo sobre a cabra cabriola. A cabra cabriola, já que se fez alusão a essa espécie de cabra-bicho, diga-se mais alguma coisa a seu respeito, parece ter sido por longo tempo para o menino recifense a própria imagem do Cafute. Era a cabriola bicho de arrepiar de medo ao mais bravo menino. Isso a gente vê no final do século XIX, início do século XX, né, gente? Deitava fogo pelos olhos, pelas ventas e pela boca. Ao contrário do lobisomem que ficava cumprindo seu fado nos ermos, onde com dentes tão agudos como os da cabra cabriola agrediu o recifense incauto que se aventurasse a andar por tais lugares no escuro nas noites de sexta-feira, a cabriola vinha ao próprio interior das casas à procura de meninos travessos. Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pais, também comerei a vós nos carochinhos de nada. Era preciso que os meninos se aconchegassem bem às mães ou às avós ao primeiro ruído estranho que ouvissem perto de casa. Ruído que podia ser só de timbu à procura de manga madura ou mesmo espapassada de podre, ou de raposa com fome de galinha no quintal, mas que talvez fosse da cabriola, astuciosa como raposa e fétida como um timbu. O melhor era que o menino se comportasse bem, que obedecesse ao pai, que fosse bom para a mãe, que não mijasse na cama, que não se excedesse em traquinagens. Casa de menino bom, a cabra cabriola nem sequer se afoitava a arranhar-lhe a porta, passava de largo. Quando, no silêncio das antigas noites recifenses, se ouvia ao longe, por trás de velhos sobrados, um choro mais triste de menino, era quase certo que a cabra cabriola estava devorando algum malcriado, algum desobediente, algum respondão. Então os meninozinhos acordados, que ouviam um ruído tão triste, gritavam por pai, mãe, por vó, por sinhama, por bar, ou se escondiam por baixo dos lençóis, ou rezavam a Nossa Senhora, faziam pelo sinal, diziam o Padre Nosso. A verdade era que quase sempre o choro era de menino doente, menino estraçalhado não pela cabriola, mas por doença dos intestinos, devastado por febre má, devorado pela bexiga lixa. Bom, gente, a cabra cabriola, ela é uma assombração que tem origem direta de Portugal. Ou como diria o Câmara Cascudo, ela faz parte do folclore português, né, com origem ibérica, e ela pertence ao ciclo do terror infantil, né? É o que o Câmara Cascudo chama de ciclo da angústia infantil. Os mitos que são usados para manter as crianças comportadas e que geram medo, né? Daí também vem a cuca, vem o homem do saco, né? Era uma espécie de
tentar conter a criança para que ela não aprontasse, para que ela não teimasse, para que ela não saísse de casa, né? E ela não acontecesse alguma coisa com ela. Então, era mais assim, colocar o medo, né, da criança, né? Agora, diferente da cabra, assim, do lobisomem, da mula sem cabeça, que são aculturações mais próximas do mito original, a cabra cabriola tem uma origem diretamente ibérica, né? E guarda as antigas raízes brasileiras no mito rural, né? Como é a lenda, né? Vamos ver Pereira da Costa, que é um outro estudioso, né? Que ele escreveu os Anais Pernambucanos. E ele também falou sobre o folclore pernambucano no século XIX. Ele tinha uma visão da cabra cabriola, né? Trata-se de uma cabra de tamanho gigantesco, com presas compridas, cara horrenda. Se movimenta aos saltos, cabriolando, soltando fogo pelos olhos. Possui muitas histórias relacionadas, mas tem uma que é considerada o mito principal. Apesar de ser claramente europeia, a conduta da mãe em trabalhar à noite, deixando os filhos sós em casa, o que era contrário aos cuidados maternos do Brasil, pelo menos na época da construção do mito, fez com que essa lenda se tornasse mais arraigada, né? A lenda havia uma mulher que tinha 3 filhos de tenra idade e, saindo sempre à noite para angariar meios de subsistência para eles, recomendava-lhes muito insistentemente que se prevenissem contra as astúcias da cabra cabriola, não abrindo a porta senão a ela própria mãe, né? Cuja voz e toada particular perfeitamente eles conheciam. Certa noite, porém, chegando o monstro bate a porta, ignorando o acordo estabelecido, pede como se fosse a mãe das crianças que a deixa entrar, mas falando naturalmente com a sua voz forte, grossa e horrível. Nada conseguiu das suas artimanhas, né? E saiu reclamando, né? Eu sou a cabra cabriola, que come meninos aos pares, e também comerei a vós os carrochinhos de nada. Retrocede, oculta-se e aguarda a volta da mulher e, com semelhante artifício, aprende-lhe a toada e repara bem com seu metal de voz. O que ela faz, a cabra? Ela vai a casa num ferreiro, manda bater a língua dela na bigorna, né? E conseguindo assim amaciar a língua e ficar com um som de voz parecido com o da mãe. Aí ela chega na porta das crianças e, imitando a voz da mãe das crianças, ela diz: Filhinhos, filhinhos, abre-me a porta, que sou a vossa mãe. Trago lenha nas costas, sal na moleira, fogo nos olhos, água na boca e leite nos peitos para vos criar. E as crianças, acreditando que era mãe, porque estava cantando a mesma canção que a mãe cantava para elas, elas abriram a porta. E aí a cabra cabriola as enganou, né? E as devorou. Essa lenda, muito legalzinha, né? Para se contar para criança, inclusive, ela era repetida para os meninos aprenderem que não deveriam sair de casa, não deveriam desobedecer ao pai, desobedecer à mãe. E ela também, assim, ao meu parecer, lembra muito a lenda do lobo mau, do Chapeuzinho Vermelho, né? Eu acho que tem muito a ver com esse negócio de não desobedeça, não saia, não faça, não desobedeça ao adulto, né? Então, isso faz parte do que ele chama de ciclo de angústia infantil, do que Câmara Cascudo chama de ciclo de angústia infantil, né? A gente pode pensar que a cabra cabriola também, ela também parece com aquela lenda das galinhas que tinham medo do fim do mundo e terminaram indo parar na toca da raposa, ou seja, elas não procuraram se proteger e terminaram entrando, né? E também lembra um pouco que as lendas, né, e as histórias de sacrifícios de bebês, né, a estátuas de cabras, né, como no caso de Moloch, né, Meleque, né, da Bíblia, né, que era um deus que você sacrificava bebês a eles, era tipo uma cabra gigante, as pessoas faziam estátuas de cabra e lá elas colocavam o bebê e tocavam fogo, né. Isso era uma prática, né? Uma prática muito antiga. Então, a gente pode imaginar que todas essas coisas que vêm do passado, que vêm de outras lendas, elas se amarram junto com as lendas, né? Então, a cabra cabriola saiu de Portugal com essa lenda da mãe que deixa as crianças sozinhas em casa e vai para trabalhar. E as crianças, elas recebem a cabra cabriola, são enganadas por elas, né? É aquela questão de não abra a porta para estranhos, não fale com estranhos, não saia de perto de seus pais. E justamente por isso que faz parte do ciclo das crianças e o ciclo infantil
do pânico, do medo, né? Da assombração que vem e rouba a criança e leva a criança. Bem, gente, hoje a gente falou sobre a cabra cabriola, que é justamente essa assombração, é tipo uma cabra mesmo, é um animal, né? Só que com atitudes humanas, né? É um animal que fala como um ser humano, e então ele já é uma mistura, né? Um zoantropomorfismo, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre essa assombração. E eu venho mais uma vez pedir a vocês que fiquem em casa, né? Que vocês se protejam e que a gente vai todo dia fazendo um vídeo diferente, trazendo uma assombração diferente. Se tiverem alguma ideia, alguma assombração, alguma história que vocês queiram que eu conte, vocês podem deixar nos comentários, falar comigo nas redes sociais. Esse vídeo vai estar em todas as redes sociais do Sombras do Recife e vocês poderão ter acesso a eles no YouTube, no IGTV. E é isso, gente. Muito obrigada por mais essa oportunidade de entrar em contato com vocês, de conversar. Um beijo e até a próxima.